sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades aqui no canal. Para este vídeo eu decidi ir à procura de algumas coisas que talvez vocês não soubessem sobre os telemóveis, sobre este género de aparelhos, e aquilo que eu consegui descobrir foram estas 13 curiosidades que vocês aqui vão poder ver. Mas para não estar aqui com mais enrolações nem com enchimento de chouriços, vamos já passar às 13 curiosidades que eu consegui descobrir já a seguir. Como vocês sabem, hoje em dia toda a gente e o seu cão tem um telemóvel. Seja ele de alta ou baixa gama, não interessa. Mas agora há uma pergunta que vocês todos devem fazer a vocês mesmos. Será que os telemóveis que vocês estão a usar nesta altura são de boa qualidade? Eu só faço esta pergunta porque, caso vocês não saibam, cerca de 70% dos telemóveis fabricados neste planeta vêm da China. Como todos nós sabemos, material made in China nem sempre é de boa qualidade. Já para não falar que sabemos lá nós se estes instrumentos são fabricados ou não com trabalho escravo. Pois é. Por isso, da próxima vez que tu fores comprar um telemóvel, talvez seja melhor tu ires ver em que país é que ele foi fabricado, e se vires que ele foi fabricado na China, talvez seja melhor pensares duas vezes se os deves comprar ou não. Toda esta moda de usar telemóveis parece que pegou forte e feio na África do Sul. É que parece que a malta sul-africana gosta mesmo de usar estas novas tecnologias. Só para vocês terem uma pequena ideia, na África do Sul os telemóveis já são em maior número que táxis, TVs e rádios, todos combinados entre si. Vocês podem juntar essa tralha toda no mesmo sítio à mesma altura, que mesmo assim não vão ser em tão grande quantidade como os telemóveis. E ainda dizemos nós que os portugueses é que são viciados em telemóveis. Agora vamos passar dos sul-africanos para os ingleses. Se na África do Sul parece que eles adoram e idolatram telemóveis, no Reino Unido a coisa parece que funciona um pouco ao contrário. É que parece que os ingleses não se preocupam tanto com os seus telemóveis como os sul-africanos. Tudo isto porque estima-se que todos os anos mais de 100 mil ingleses deixem cair o seu telemóvel para dentro da retrete. Mas também aproveito já para fazer esta pergunta. Por que raio é que os ingleses até para a casa de banho levam o telemóvel? Mas ok, a resposta a essa pergunta até pode ser bastante simples. É que nos tempos mais antigos, em que ainda não existiam os telemóveis, as pessoas tinham assim uma certa pancada por levarem o jornal para a casa de banho, mas como os tempos mudam, hoje em dia as pessoas levam os telemóveis e obviamente não têm acesso só às informações das notícias, como também têm vídeos e muitas outras coisas que vocês sabem que nós podemos encontrar na internet. E tendo em conta que hoje em dia os telemóveis têm isso tudo, então talvez esteja explicado o motivo pelo qual os ingleses gostam tanto de levar o telemóvel para a casa de banho. É que nos dias que correm os jornais já lá vão, o que está a dar agora são os telemóveis. Respondam a esta pergunta. Quando é que foi feita a primeira chamada de telemóvel? Se tu não sabes a resposta a essa pergunta, não te preocupes, porque é para isso que eu aqui estou a fazer este vídeo. A primeira vez que foi efetuada uma chamada de telemóvel foi em 1974, mais exatamente no dia 3 de abril desse ano. Quem teve a oportunidade de fazer esta primeira chamada de telemóvel a nível mundial foi um senhor chamado Martin Cooper, que na altura era um inventor da Motorola. E, como é mais que óbvio, isto não quer dizer que os telemóveis já estivessem disponíveis ao público nessa altura. Aliás, na verdade é aí que entra a próxima curiosidade. Os telemóveis só foram postos à venda ao público em geral no ano de 1983. Ou seja, passaram-se quase 10 anos desde a primeira vez em que alguém fez a primeira chamada de um telemóvel até à altura em que eles foram postos à venda para o público em geral. E claro está que tudo aconteceu nos Estados Unidos das Américas. Mas atenção que, como é mais que óbvio, esta não era uma compra que estivesse disponível para toda a gente. Não que não houvessem telemóveis em quantidades suficientes para poderem satisfazer a demanda de muita gente, mas digamos que os preços eram um tanto ou quanto proibitivos, porque o telemóvel mais barato na altura era vendido por uns meros 4 mil dólares. 4 mil dólares? O que é que são 4 mil dólares para o comum dos mortais, não é? Se tu tivesses a sorte de ter uma conta bancária naquela altura, então aí sim poderias ter a sorte de conseguires comprar um destes primeiros bichos. Já se fosse um pé rapado como eu, terias de continuar a fazer as tuas chamadas por uma cabine telefónica. São assim as coisas, o que é que podemos fazer? Agora, tenho mais uma pergunta para vos fazer. Qual é que foi até hoje o aparelho eletrónico mais vendido no planeta? E a resposta a essa pergunta foi o Nokia 1100. Na altura em que ele esteve à venda, este era um dos telemóveis mais acessíveis ao grande público e, como tal, foram vendidas mais de 250 milhões de unidades por todo o mundo. É muito telemóvel vendido, mas também tendo em conta que, numa altura em que estas coisas são novidade, as pessoas, pelo menos aquelas que não têm possibilidades económicas para comprar coisas caras, têm que comprar estas coisas mais baratas e, segundo se sabe, até nem ficaram propriamente muito mal servidas, apesar de, obviamente, os telemóveis mais caros
terem algumas coisas extra que estes telemóveis não teriam mesmo para a altura. Como todos vocês sabem, nos tempos que correm os telemóveis trazem tudo e mais alguma coisa. Só falta mesmo trazerem um jacuzzi incluído. Mas para estes telemóveis conseguirem ter toda essa capacidade de armazenamento, alguma coisa tem que fazer com que aquilo não dê o estouro. Ou seja, os telemóveis hoje em dia têm de ter um poder de computação tal que permita que nós tenhamos acesso a todas essas coisas que nós podemos encontrar nos telemóveis sem que aquilo dê grandes problemas. E por isso vocês sabiam que hoje em dia, possivelmente, aquele telemóvel que tu estás a usar neste momento tem mais computação gráfica que, por exemplo, toda a parafernália que a Apollo 11 levou quando foi à Lua. Imaginem só o que é vocês terem um telemóvel no vosso bolso com um poder de computação tal que equivale a um computador da NASA. Como vocês podem ver, as tecnologias evoluíram a esse ponto. Estamos em 2018 e hoje em dia os telemóveis já estão ao alcance de qualquer pessoa, um pouco ao contrário daquilo que acontecia nos seus primórdios. Hoje não há desculpa para as pessoas não terem um telemóvel. Tanto é que vocês já encontram telemóveis a partir dos 20 euros. A não ser, claro, que vocês sejam daquelas pessoas que, assim um pouco como eu, não liguem muito a isso. Desde os mais recentes aos mais antigos, desde os melhores aos piores, desde os mais baratos aos mais caros, qualquer pessoa tem a possibilidade, dos tempos que correm, ter um telemóvel. E é por isso que nos tempos que correm, cerca de 80% da população mundial tem um telemóvel. Aliás, o acesso a esta tecnologia está tão facilitado que hoje em dia existem pessoas que têm mais que um telemóvel. Existem pessoas que chegam a ter até 3 e 4 telemóveis, todos eles com números diferentes. Quando nós pensamos que já ouvimos de tudo, que já ouvimos falar nas coisas mais escanifobéticas possíveis e imaginárias, eis que aparece sempre mais alguma coisa de novo para nos surpreender. Parece que um grupo de cientistas conseguiu arranjar ali uma marosca qualquer para fazer com que as baterias dos telemóveis consigam ser carregadas com urina. É verdade, vocês ouviram bem, mijo. Até parece que já estou a ver a malta toda a micotar para cima das baterias dos telemóveis quando eles já não tiverem mais energia. Seria uma situação um tanto ou quanto bizarra de se ver, mas em alguns casos se calhar até poderia dar algum resultado caso estivéssemos a falar das baterias que estes cientistas inventaram. Os telemóveis estão tão na moda que até já aparecem no livro de recordes do Guinness. O responsável por esse feito é o Sonim XP3300. É que parece que este telemóvel é descrito como sendo o telemóvel mais resistente do mundo. Parece que depois de vários testes feitos a este telemóvel, o dito cujo conseguiu resistir a todas as pancadas possíveis e imaginárias sem se partir. Mas aquilo que fez com que este telemóvel realmente entrasse nos recordes do Guinness foi um teste bem específico. Este telemóvel sobreviveu a uma queda de cerca de 85 pés, ou seja, 25 metros de altura, e caiu no chão sem se estraçalhar. O mais surpreendente é que, para além dele não se ter partido, não ficou com qualquer tipo de estrago, nem arranhões, nem riscos, nem moças, nada. Nem a nível estrutural, nem a nível operacional. Tudo ficou tal e qual como no momento antes de ele ter sido atirado. E é caso para dizer que estes telemóveis são rijos como um pero. Como todos nós sabemos, os japoneses são um povo que gosta das novas tecnologias. E, ao contrário dos ingleses, os japoneses têm todos os cuidados possíveis e imaginários com as novas tecnologias que adquirem. Vai daí 90% dos telemóveis que os japoneses usam são todos à prova d'água. Eu tenho a impressão que eles ouviram dizer que mais de 100 mil ingleses deixavam os deles cair na retreta e por isso decidiram tomar algumas precauções, estão a ver? Além disso, não nos podemos esquecer de um pormenor muito específico, que é o facto do Japão estar a ser constantemente atingido por sismos e numa outra ocasião até mesmo tsunamis. E numa situação de maior aperto, se um japonês tiver um telemóvel à prova d'água, digamos que isso vai fazer um jeitaço do caraças. Agora temos o maior telemóvel do mundo. Supostamente um telemóvel deveria ser uma coisa bem pequena para nós podermos andar com ele no bolso, certo? Mas no caso deste telemóvel que eu te vou falar, seria impossível andares com ele na tua algibeira de um lado para o outro e andares a teu belo prazer. E claro, vamos voltar a falar do livro de recordes do Guinness porque este telemóvel faz parte do mesmo. Estou a falar do Sony Ericsson W810L. Este menino tem as medidas de 2,5 metros de altura, 1,14 metros de largura e cerca de meio metro de espessura. Apesar do seu tamanho, ele também foi construído com os materiais originais do seu conterrâneo mais pequeno e ainda tem um certo pormenor extra. Se vocês acham que este telemóvel é daqueles que foi feito só para estar em exposição numa loja em grande escala para as pessoas poderem ver que tipo de telemóvel é que nós estamos a falar e está ali de maneira estática sem vocês o poderem usar, tirem o vosso cavalinho da chuva porque este telemóvel está operacional. Podes fazer e receber chamadas com ele, mandar e receber mensagens, ou seja, tudo aquilo que a sua versão de bolso consegue fazer, este telemóvel também consegue. Agora temos um telemóvel que não está ao alcance
alcance de qualquer mero mortal. Estou a falar obviamente do telemóvel mais caro do mundo. Em 2006 foi vendido em Cannes o PS Unique, e acho que só pelo nome já dá para vocês entenderem do que é que nós estamos a falar. PS Unique vem de peça única, e este menino foi vendido pela módica quantia de 1 milhão de euros. O que é 1 milhão de euros para qualquer um de nós, não é? É só chegar ali, toma lá e dá cá, e mais nada e acabou a conversa. É muita massa, muita guita, muito graveto, muito carcanholo. Mas porquê que ele foi tão caro? Bem, para um telemóvel que tem 150 gramas de ouro de 18 quilates e ainda foi forrado com 120 diamantes Wesselton, acho que dá para perceber porque é que este telemóvel custou tanto dinheiro. E pronto pessoal, estas foram as 13 curiosidades sobre telemóveis que eu consegui arranjar para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido do vosso interesse. Se vocês souberem de mais alguma curiosidade que envolva os telemóveis, não hesitem em deixá-las aqui em baixo na zona dos comentários. E, sem mais nada para dizer, vou-me despedir de todos vocês com um grande abraço para todos. Até ao próximo vídeo e até lá!